de peso toda vez que esses corpos eles estão perto aí da superfície da Terra, ok? Porque, na realidade, o nome dessa força é força gravitacional, tá? É a gravidade, é a força da gravidade, tá? A Terra está fazendo força em todos vocês, todos os objetos que estão aí, tá? Está fazendo essa força lá na Lua também, ok? Mas a única diferença que entre os corpos que estão aqui na Terra e a Lua, a força de atração da Terra com a Lua, é o nome, tá? E existe uma simplificação que, para calcular o valor dessa força, o valor desse vetor, a gente tem uma fórmula, tá? A gente tem uma equação, que é essa aí. O peso vai ser sempre igual à massa do corpo, que é sempre medida em quilos, tá? Então, se algum problema te der a massa medida em gramas, por exemplo, você tem que passar para quilos, tá? E aí, lembrando que você consegue, sim. Professor, você falou que o peso é aquele que aponta para baixo, né? No caso, ele é o P. É que aí está escrito peso N. Peso M aonde? N, do lado do peso. Aí... N é a unidade, tá? É Newton. Ah, Newton. Ah, beleza. Porque o peso é uma força, nada. Peso é uma força e qualquer força, não importa qual ela seja, ela é sempre medida em Newton, ok? Então, o peso é medido em Newton, porque ele é uma força, então ele é um vetor também, tá? E a maneira de se calcular o valor dessa força é massa vezes gravidade. Você quer saber quanto que a força que a Terra está fazendo para te atrair para baixo, puxar você em direção ao centro dela, basta você saber a sua massa e medir, e multiplicar pelo valor da aceleração da gravidade, o G, tá? O G é uma aceleração, tá? E aqui a aceleração nas proximidades da superfície da Terra, ela é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E que é o valor que a maioria dos exercícios adotam aí, tá? A não ser que no enunciado do exercício ele te fale que a gravidade vale 10, tá? Mas na maioria dos casos vai ser 9,8. E como o peso é um vetor, e ele é uma força especial porque ele tem uma orientação fixa no espaço, tá, moçada? O peso de qualquer corpo, ele sempre aponta para baixo. Não importa a situação em que o corpo seja colocado, a força-peso, a força que a Terra vai estar fazendo nele, vai estar sempre puxando ele para baixo. Então, por exemplo, aí, eu tenho esse corpo aí em cima de uma superfície horizontal, a Terra vai estar atuando sobre ele, né, puxando ele para baixo, realizando a força-peso sobre ele. Ok? Né? O tamanho desse vetor vermelhinho eu calculo usando lá a fórmula, massa vezes gravidade. E aí vão existir situações comuns, onde vão aparecer aí a força-peso. Tá? Eu coloquei as 4 mais comuns. Um corpo, por exemplo, em cima de uma superfície horizontal, o chão, tá? Um corpo pregado lá no teto, por exemplo, sei lá, uma lâmpada que está lá no teto, ok? Né? Colada lá no teto. Né? Uma parede, um corpo que está colado na parede ou encostado na parede, ou seja, você pega um papel lá e gruda ele na parede, tá? E uma rampa, conhecido também como plano inclinado, ou então como morro, tá? Pode ser um carro aí que está subindo ou descendo um morro, né? Uma coisa importante é você saber, para resolver esse problema corretamente, é para onde a força-peso aponta. E aí você tem que tatuar no seu braço que a força-peso sempre aponta para baixo, não importa a situação, verticalmente para baixo, não importa a situação em que o corpo seja colocado, ok? Então, por exemplo, na primeira situação em que esse corpo está sobre a superfície do chão, na superfície horizontal aí, né, a força-peso vai estar puxando ele diretamente para baixo, verticalmente para baixo. Se eu pego esse mesmo corpo, encosto ele no teto, ou colo ele no teto, não importa, a força-peso continua puxando ele para baixo. Tá? Se você olha aí para um quadro que tem na parede da sua casa, que está colado na parede lá, você pode ter certeza que a força-peso está puxando esse quadro ou esse corpo para baixo. E se, por exemplo, você apoia um corpo numa determinada rampa, né, ou se eu tenho um carro subindo ou descendo um morro, né, a força-peso vai estar puxando ele diretamente para baixo. Tá? Não vai estar puxando, não vai estar apontado ao longo aí da inclinação da rampa, ela vai ser apontando diretamente, verticalmente para baixo. Okay? Então, a força-peso vai ser comum em aparecer em vários problemas. Lembre-se, calcular o valor dela é massa vezes gravidade, e ela sempre aponta para baixo. Desenhar para onde a força aponta no corpo, moçada, é importante, porque vão ter problemas que elas não vão vir desenhadas. Tá? Então, saber para onde que um vetor como esse aponta, né, o peso,
é importante, tá bom? O peso não é uma força tão difícil de sacar, tá? Só lembrar, sempre para baixo, ok? Não tem erro, tá? Isso implica o seguinte, moçada, que algumas vezes a gente vai ter que decompor o peso, tá? Assim como qualquer outra força, o peso pode ser decomposto. Pode ter uma componente em X, outra em Y, tá bom? Uma outra força especial, extremamente comum, a gente até mencionou, eu mencionei ela aqui mesmo, sem falar muito dela, é a força normal, tá? Que ela também é medida em Newton, tá? E toda vez que eu colocar aqui pertinho, tá? Isso aqui é a unidade, viu, moçada? E ela é um vetor, tá? Quando você avançar no seu curso de engenharia, se for engenharia civil, engenharia mecânica principalmente, mas é comum também a outros, a gente vai ter aí uma sofisticação da força normal, ela vai ser chamada de reação de apoio. E ela é uma força extremamente importante, tá? Para construções, tá? E também para máquinas, tá? Porque você vai ter, né, contatos aí entre superfícies e aí essas forças vão ser importantes para a estabilidade dessas estruturas. Okay? As reações de apoio, por exemplo, é essa força que está segurando aí o teto da sua casa em cima da sua cabeça, tá? As paredes aí, né, onde o teto está apoiado, eles estão gerando reações de apoio no teto, tá? Que aqui a gente chama de uma maneira muito simples de força normal, tá bom? Bom, por que ela é chamada de força normal, né? Normal, galera, é um sinônimo de perpendicular, tá? Ou de ortogonal. Perpendicular, normal, ortogonal quer dizer a mesma coisa, quer dizer 90 graus. Ou seja, quer dizer que essa força, ela faz 90 graus com alguma coisa, tá? E essa alguma coisa é a superfície. Ou seja, eu peguei esse corpinho aqui e coloquei ele, apoiei ele no chão, né, nessa retinha horizontal, essa superfície do chão vai fazer uma força normal nesse corpo, e essa força normal, esse vetor azul, ela vai fazer 90 graus com essa linha horizontal, ok? Ou seja, ela é perpendicular a essa linha horizontal. E a normal, ela sempre aponta, né, no sentido de que a superfície estivesse tentando tirar o corpo do contato, tá? Como se o chão ali, essa linha horizontal, estivesse tentando empurrar esse corpo aí para cima, fazer esse corpo perder o contato com ela. Mas ela nunca consegue fazer isso, tá? Ela não consegue empurrar, tirar o corpo do contato, ok? Então lembre-se, a normal é sempre perpendicular à superfície e sempre aponta no sentido de tentar tirar o corpo do contato, tá? Ela sempre faz 90 graus com a superfície, ok? E aí, quais as outras situações em que a força normal vai aparecer? As mesmas outras em que o peso apareceu, são as mais comuns, tá? Então, por exemplo, aí, no caso do chão, que é o mesmo caso aqui, né, do anterior aí, né? Para onde está a força normal, o chão aí é essa retinha, né, horizontal, essa superfície vai fazer uma força nesse corpo, e essa força tem que fazer 90 graus com essa superfície. Então, a força normal ela vai fazer um ângulo de 90 graus com essa superfície. E ela vai estar apontando no sentido de tentar tirar o corpo do contato, como se a superfície tentasse jogar esse corpo para cima. Ela nunca consegue, tá? No caso do teto, eu apoiei um corpo no teto. O teto é uma superfície. Então, essa superfície do teto vai gerar uma força nesse corpo que encostou nele. E essa força tem que ser perpendicular ao teto. Nessa situação, a força normal... Alguém falou alguma coisa aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, nessa situação, também, né, o teto vai fazer uma força nesse corpo e ela tem que ser perpendicular à superfície do teto, tentando tirar, empurrar o corpo, que o corpo perca o contato com o teto. Nesse caso, ela vai estar apontando para baixo também. Ela não vai conseguir, a normal não consegue fazer o corpo perder o contato com a superfície, tá? Uma outra situação, encostei o corpo na parede. Está aqui, ó. A parede está aqui, tá? Essa superfície da parede vai fazer uma força nesse corpo também, tá? E essa força tem que ser perpendicular à superfície, tá? E aí, essa parede vai tentar empurrar esse corpo aí nesse sentido, fazendo 90 graus com a parede, tá? E na rampa, né? A rampa, a superfície está aqui, nessa diagonal aqui, nessa inclinação aqui. Essa superfície também vai fazer uma força nesse corpo, que tem que fazer 90 graus
com a superfície. Então, aqui vai estar a força normal, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, fazendo um ângulo reto com a superfície, tá? Então, esses aí, moçada, são os 4 casos comuns, assim, que pode aparecer a força normal, tá? E uma coisa também, tem que lembrar, normal e peso não formam para ação e reação, estão no mesmo corpo, não é ação e reação. E outra coisa que, às vezes, muita gente acha que é verdade, mas não é sempre, é que a normal é sempre igual ao peso. Isso não é verdade, tá, moçada? A normal só é igual ao peso em uma situação, que é essa situação aqui. Só nessa. E também se só existirem essas duas forças atuando no corpo. Ok? Se eu colocar uma outra força aqui no corpo, a normal já vai deixar de ser igual ao peso. Nessa situação, provavelmente a normal não é igual ao peso. Nessa situação não tem nem como. Se for, é uma coincidência matemática, porque elas estão em eixos diferentes. Eu posso falar que a normal está no eixo X e o peso está no eixo Y. E aqui também. Elas estão em orientações completamente diferentes. Raramente, só se for uma coincidência matemática, que ela vai dar, normal vai dar o mesmo valor do peso. E não vai dar. Tá? Mesmo se tiverem só as duas aqui, não vai dar o mesmo valor. A não ser que entre uma terceira força aqui, e por acaso, por essas coincidências da matemática, dei o meu valor. Tá? Mas esqueçam isso, que a normal é sempre igual ao peso. Não é. Tá? E uma coisa importante, moçada, que eu vou até grifar aqui para vocês, não existe fórmula para calcular a força normal. Ou seja, lembre-se dessa frase aqui. Ó. Tá? Não existe fórmula para calcular a força normal. Para calcular a força-peso eu tenho, massa vezes gravidade. Para calcular normal, não. Para calcular a força normal, eu vou ter que usar ou a primeira ou a segunda lei de Newton. Isso quer dizer o seguinte, que o valor da força normal é afetado, né, pelas forças que estão atuando num determinado corpo. Essas forças são capazes de mudar o valor da força normal. É só você pensar o seguinte, quando uma mesa está em cima do chão, parada, existe um valor de força normal que o chão está fazendo na mesa, tá? Mas você pode diminuir o valor dessa força normal, que é quando você vai lá e dá um leve na mesa, dá uma puxadinha na mesa para cima, você está fazendo que a mesa ela perca um pouquinho do contato com o chão. E ela perdendo um pouquinho do contato com o chão, você muda o valor da força normal. Ou seja, você colocou uma outra força no sistema e essa força mudou o valor da força normal. Você poderia, por exemplo, também aumentar o valor da normal nessa mesma situação. A mesa está lá no chão, você vai lá e senta em cima da mesa, ou seja, você pressiona mais a mesa contra o chão. Ou seja, você também vai alterar o valor da força normal. Tá? Beleza? Então, lembre-se, a normal não é igual ao peso, ela só é igual nessa situação se só existirem essas duas forças. Só aí ela vai ser igual. Em outras situações, ela não vai ser igual. E não existe fórmula para calcular normal. Tem que usar lá a primeira ou a segunda lei de Newton para conseguir calcular o valor da força normal. Tá? E ela é um vetor normal, pode ser decomposto, não tem problema. Tá? A última das três primeiras forças especiais, vão vir outras, tá, moçada? Mas eu primeiro concentro nessas três, tá? Que são as mais simples, depois vão aparecer outras, tipo força centrípeta, forças de atrito, tá? É a tensão ou tração, tá? Que também é medida em Newton, é uma força, qualquer força é medida em Newton, e também é vetor, tá? Essa tensão ou tração, para a gente aqui, por enquanto, depois vai sofisticar à medida que vocês adiantarem no curso, né? Elas são forças que vão surgir aí, sempre aí, quando nos problemas houverem cordas, fios, correntes, ou qualquer elo de ligação aí entre os corpos lá daquele sistema, daquele problema, tá bom? Geralmente elas são usadas para fazer forças nos corpos mesmo, para puxar corpo, para subir corpo, para descer corpo mais devagar, né? Tipo um elevador, tem um fio lá, tem um cabo de aço. Esse cabo de aço vai exercer uma tração, uma tensão lá no elevador, para puxar ele para cima ou para fazer ele descer sem cair, né? Descer com uma certa velocidade, ok? Então esses caras geram forças também, tá? A orientação da tensão ou da tração já não é mais igual assim, o peso, que eu sei que é sempre para baixo, e a normal, que eu sei que é sempre perpendicular à superfície. Para cordas, correntes, aí, fios, aí vai depender do sistema.
Tá? Você vai ter que olhar lá como é que o corpo está sendo puxado, ou empurrado, ou descido, ou subido, para ver para onde que essa tensão ela vai apontar. Tá? E já adiantando também, não existe fórmula para calcular a tensão, essa força. Você também vai ter que fazer o somatório das forças. Vai ter que olhar lá para a primeira ou para a segunda lei de Newton. Tá? Porque o valor da tensão ela pode ser alterado dependendo de como é o sistema. Se eu penduro um corpo numa corda, vai surgir uma tensão nessa corda. Se eu pego um outro corpo e também penduro na outra corda, o valor da tensão muda. Tá? Então, depende de como é o sistema. Tá? Então, aqui nesse desenho, é só um exemplo simples, assim, okay? Só para a gente entender como é que funciona, para onde que a tensão vai estar apontando. Isso vai depender do sistema. Tá? Então, aqui é um sistema do seguinte, aqui é o teto, aqui é uma corda e aqui é um lustre, tá? Isso aqui poderia ser um fio, né? Aqui é o fio que passa energia elétrica, isso aqui é o lustre, onde tem a luz, tá? E isso está preso no teto, ok? Na maioria dos casos, né, a gente olha para o lustre está paradinho lá, né? Mas eu sei que tem força atuando nesse lustre, né? Como o lustre é um cara que tem massa, sempre o corpo tem massa, eu sei que a Terra vai fazer uma força nele, vai puxar ele para baixo, tá? O que que impede esse lustre de cair, né? Alguém tem que estar fazendo uma força para contrapor a força-peso, para anular a força-peso, porque senão o lustre cai, a Terra puxa ele para baixo, tem jeito, né? E o que vai estar fazendo força nesse corpo para impedir que ele caia é a corda. E aí, se eu fosse desenhar a força que a corda está fazendo nesse corpo, o que a corda está fazendo com esse corpo, né, o fio que está fazendo com esse corpo, é segurar esse corpo. Então, para segurar esse corpo, impedir que esse corpo caia, nesse caso aqui, nesse corpo, a tensão tem que estar orientada para cima. Tá? Então, nesse sistema, a tensão está orientada para cima. Num outro sistema, ela poderia estar orientada para outro lado, tá? Para baixo, para a direita, para a esquerda, na diagonal. Isso vai depender do sistema. Tem que ver qual é a ação da corda. Se ela vai estar segurando, se ela vai estar puxando, se ela vai estar descendo o corpo, se ela vai estar subindo. E aí a gente consegue saber para onde a tensão está apontando. Tá bom? Lembrando, não tem fórmula para calcular ela. Tem que fazer o somatório das forças. Nesse caso aqui, só para adiantar, né? Como o lustre fica parado, ele não cai, eu sei que a tensão na corda, a tensão que a corda faz para segurar o corpo, vai ser igual a força-peso. Eu já sei o valor dela. Eu consigo calcular. Mas se eu tiver uma outra força aplicada nesse corpo, eu mudo o valor dessa tensão. Tá? Se eu tiver uma força aplicada aqui na diagonal, nesse sentido, eu vou mudar o valor da tensão. Isso inevitavelmente. Assim como eu faço com a normal. E aí, para calcular. Sim. Vai ser uma regra a tensão ser sempre contrária ao objeto? Não. Não. O objeto ele pode estar se movimentando no mesmo sentido que a tensão está apontada, tá? Tipo quando você amarra uma corda em alguma coisa e começa a puxar essa coisa. Verdade. Entendeu? Agora, por exemplo, no elevador, o que o elevador faz é justamente isso aí, ó, né? O elevador ele vai estar descendo, mas a tensão do cabo lá de aço vai estar apontando no sentido contrário lá do movimento do elevador. Para quê, né? Para frear, né? Uma força que vai estar freando ali o elevador para não deixar ele cair, né? Para não deixar ele cair muito rápido, tá? Ele vai descer devagarinho, ok? Então vai depender, tá? E aí vão aparecer aí, moçada, mais para frente, alguns probleminhas assim, com rodando e tal, vai ter uma sofisticação, mas isso aí, quando forem aparecendo os exercícios, né, eu vou explicando para vocês como é que funciona, porque tem lá rodanas fixas, né? Uma rodinha que não se move lá, não muda que não movimenta, né? Ela só serve para mudar a orientação da tensão, mudar a orientação da força. E você tem roldanas, sistemas de roldanas, elas são móveis, e essas são boas, tá? Porque elas servem para te fazer menos força, tá? Então, você faz uma força num lado da corda, se ela estiver passando por uma roldana que não é fixa, você precisa fazer uma força menor para fazer movimentar, por exemplo, um corpo de maior massa lá na frente, tá? Mas a gente vai ver devagar também, a gente vai chegar lá, ok? Beleza, moçada? Então, olha só, essas aqui são as 3 forças especiais, as 3 primeiras forças especiais, ok? Envolvendo essas forças especiais, a gente tem lá na lista o exercício 9, tá? Dos 10 que eu estou pedindo para vocês darem uma olhada lá na lista, o exercício 9 vai conter essas 3 forças, tá bom?
né? E aí é o seguinte, uma habilidade que você tem que desenvolver, né, é olhar para o exercício, né, saber para onde essas forças estão apontadas, desenhar elas lá, ok? E depois aplicar as leis de Newton, tá? E aí eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem isso, tá? Beleza? Bom, moçada, olha só. O meu objetivo aqui nessa aula era chegar até o mesmo ponto onde eu cheguei quando eu dei a aula presencial para os meninos na terça. Então, a gente chegou até aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou começar a resolver um exemplo, tá? Se eu não me engano, é o exercício 9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, não é o exercício 9, não. Deixa eu ver. É, esse aqui. Tem o exercício 9 na lista, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer mais um exemplo aí, tá? Esse aqui pode ser esse exercício 2 aqui mesmo. Vou fazer esse exemplo aqui, tá? E aí é o seguinte, não saia da sala que eu vou já colocar para vocês aqui o link para vocês preencherem, tá? E aí a gente encerra, tá bom? E aí, por favor, tentem fazer esses 10 primeiros exercícios da lista, tá? Sim. Que a próxima aula do plano é fazer a aula sobre esses exercícios, entendeu? Tentar fazer esses exercícios todos aqui, se der, fazer mais também, tá? Mas vamos tentar fazer esses exercícios. Professor, Sim. na lista 1, você vai estar pedindo algum exercício para a gente estar entregando? Oi? Na lista 1, você vai pedir algum exercício para a gente entregar? Ainda não. Eu vou marcar quais são os exercícios para vocês, tá? Eu vou dar uma olhadinha na lista. Eu vou pedir quais. Eu acho que eu resolvi quase todos lá. Foi. De cabeça, Professor, Não. deixa eu te perguntar. O senhor estava falando no comecinho da aula em relação às provas, só que eu perdi. Já tem data? Como que Então, vai ser? Você sabe falar? sim, eu sabia te falar. Antes a gente tinha um cronograma, tá? Que eu tinha até disponibilizado já para a galera, mas eu acho que eu tinha disponibilizado só numa turma, porque essa turma tem UNA e UNE, né? Eu acho que eu tinha disponibilizado numa delas, não sei qual. E sim, tá? Nessa primeira etapa iam ser 4 atividades avaliativas, né? Ia ser uma atividade em grupo, tá? Valendo 10 pontos. Uma lista para me entregar, uma lista contendo 5 exercícios sobre vetores. Uma prova D1, né? Valendo 20 pontos. Ok? E uma resolução da prova valendo 5 pontos. Tá? Isso ia fechar aí 40 pontos? 40 pontos. Tá? Nessa primeira fase. É isso mesmo? Isso mesmo, professora? 5 da lista, acho que 10 do exercício em grupo, 5 da resolução da prova e 20 da prova. Tá? Então, o plano era o seguinte, antes, né, era que hoje, por exemplo, vocês estivessem fazendo exercício em grupo, tá? E na semana que vem vocês fariam a prova. Tá? Então, e entre hoje e a semana que vem, vocês iam ter uma lista com 5 exercícios para fazer e me entregar no dia da prova. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter que olhar o calendário e vou transferir, né, essas datas. Vou relocar essas datas, ok? Então, é o seguinte, uma coisa que, já que a gente entrou em força, que eu vou fazer é o seguinte, no nosso próximo encontro, tá? Eu vou entrar no exercício, mas eu estou pensando o seguinte, sem ser na segunda agora, na outra, a gente já fazer essa atividade em grupo. E aí não se preocupe, a atividade em grupo pode fazer mesmo à distância. O que eu faria era mandar essa atividade para vocês fariam em casa mesmo, em grupo, no seu grupo, pelo WhatsApp, pelo próprio Zoom, você consegue também fazer, tá, moçada? Vocês, se vocês tiverem baixado o aplicativo, vocês também conseguem fazer o que a gente está fazendo aqui, tá? Vocês conseguem ir lá e abrir uma reunião dessas aqui e discutir, de graça, tá? Eu acho que de graça, sem pagar nada, você pode ficar 40 minutos discutindo. E aí depois fecha, depois abre de novo, então dá para ir. Tá? Inclusive é assim que eu gravo meus vídeos. Eu tenho gravado meus vídeos aí, inclusive vou gravar isso para vocês, tá? Mas sim, eu vou avisar vocês antes, tá? Mas vamos deixar pré-avisado que, sem ser na semana que vem, na outra a gente já vai fazer a atividade em grupo, tá? Eu já vou mandar os exercícios para vocês, e a prova também dá para fazer, moçada. Mesmo vocês estando em casa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou mandar a prova para vocês fazerem. Vocês vão fazer a prova, e depois vocês vão me entregar.
É claro que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar lá, vou dar a prova, e aí num dia, aí vocês vão ter até tal dia para me entregar. E isso funciona também para atividade em grupo. Eu vou dar atividade em grupo um dia, aí vocês têm que ter tal dia para me entregar. Eu faço um formulário Google, vocês conseguem subir esses documentos pelo formulário Google e eu recebo. Sacou? Professor, o grupo é de quantas pessoas? Geralmente, quem está falando? É a Daniela? A Daniele. Daniela, geralmente quando em sala, eu costumo fixar aí um número de 5 pessoas, tá? Mas toda vez que eu fixo um número em 5 pessoas, sempre alguém me pede para fazer em 6. Então, o número é 5, o máximo 6 pessoas, tá? Ok. Beleza? Professor, Uhum. no meu caso, Não tem problema não, tá? Sim. Questão de quem não faz o PI, como que vai ser a distribuição dos 10 pontos? Do mesmo jeito, essa matéria é do primeiro módulo, tá? No primeiro módulo, segundo módulo, não tem PI. Então, quem faz a matéria nesses módulos segue a distribuição de pontos desse módulo. Não tem PI nesse módulo, ok? A única coisa de esse módulo é o seguinte, é que se você está fazendo, esse módulo contém uma avaliação modular lá no final do semestre, tá? Que é uma avaliação que os alunos fazem de todas as matérias, de todo o conteúdo, de todas as matérias do semestre, ok? Como pode ser o seu caso, deve estar pagando matéria, se você tiver num período em que você faz a prova global, você não faz a modular, você faz a global e a sua nota vem para mim, tá? Agora, fora isso, tá? Todas as atividades que estão no primeiro módulo, né, os alunos que fazem o primeiro módulo, mesmo que pagando, eles seguem a distribuição de pontos do primeiro e do segundo módulo, normal. Tá? Então, nesse módulo não tem TI. Beleza. Porque no meu caso, então, eu devo fazer a global, porque na verdade eu estou pagando só essa matéria para formar, entendeu? Você faz a global? Você deve fazer, né? Eu não sei, na verdade, assim, como eu só tenho essa matéria para pagar, eu não sei se eu vou me enquadrar em fazer a global, entendeu? Porque eu só tenho ela para me fazer e formar. Deve ter outras pessoas também nessa situação. Se você não se enquadrar para fazer a normal, o que acontece é que aí eu dou uma prova para vocês. Eu dou uma D3 para vocês, ok? Para todas as... Você não vai estar, provavelmente não vai se enquadrar na modular e também, possivelmente, talvez não se enquadre na global. E aí, nesse caso, eu te dou uma prova. É uma prova minha que eu te aplico, eu corrijo e lanço a nota. Tá? E é até mais fácil, porque a nota sai muito mais rápido. Beleza? Tudo bem, obrigado. Professor, Nada. Eu agradeço. complementares. Já está aberto o formulário? Você já sabe se está aberto para preenchimento? Vou colocar agora para vocês. Deixa eu colocar aqui. Para isso, eu tenho que dar uma pausa aqui no compartilhamento da tela, tá, moça? Mas só para saber, como é que eu faço para cadastrar ela? Para cadastrar o quê? Para solicitar ou já vem automático? Para cadastrar no quê? Nas horas complementares, porque a carga sua é 80, né? No caso, seria... Tá. Trabalho complementar, né? Então, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que entrar em contato com a coordenação, ok? E aí, para falar que você vai fazer as horas complementares. Você tem que fazer isso, tá? Tem que preencher lá uma papelada lá com a coordenação. E aí eu vou te mandar um trabalho que vai conter lá umas questões de física dessa matéria, e aí você vai ter que resolver esse trabalho, e você, quando resolver esse trabalho, você vai enviar via sistema, ok? Você não manda para mim a resolução, você manda via sistema para a coordenação, tá? Lá no próprio Life tem essa ferramenta, ok? Então, se eu fosse você, apesar do semestre estar atípico, né, a gente está à distância, eu entraria aí em contato com a coordenação, tá? Porque você tem que pedir para fazer o trabalho complementar. Eu sou seu professor, provavelmente eu vou te dar o trabalho complementar, você faz o trabalho e entrega lá, e esse trabalho vale horas, ele não vale nota, ele vai valer 40 horas, ok? Para complementar a sua carga horária, tá bom? E isso vale para todas as pessoas que estão na mesma situação, tá, moçada? Se precisa aí de trabalho complementar, vocês têm que fazer a solicitação lá junto à coordenação, tá? A coordenação provavelmente vai pedir para mandar o trabalho para vocês, eu vou mandar. Vocês podem até adiantar o processo, entrando em contato com a coordenação e já me mandar um e-mail solicitando o trabalho que eu já mando para vocês, tá? E aí, vocês vão fazer o trabalho, carregar ele no sistema, lembre-se, você não entrega para mim, você carrega no sistema, e aí morreu Maria.
tá? Suas horas complementares vão estar feitas lá, beleza? E eu geralmente... Meu caso também é esse aí, professor, a questão do mesmo que o menino falou aí. Então, vou entrar em contato com a coordenação e fazendo a solicitação, aí eu pego o trabalho com você, né? Isso, mas faz isso o mais rápido possível, entra em contato lá, tá? E aí, em paralelo, já me manda lá uma mensagem falando só, o e-mail é bom quando é o seguinte, ó, eu faço física mecânica com você lá na Cristina Machado, preciso do trabalho complementar. E aí eu já mando o trabalho para vocês, vocês já vão adiantando a vida de vocês, aproveitando que está à distância Professor, mesmo. coloca seu e-mail no chat aí. Não. De Qual jeito que é o nenhum. nome da coordenadora? Oi? Aí, ó, aí agora o bicho vai pegar, porque agora é e-mailão mesmo, tá? Ou então você ligar lá, eu não seria o telefone. Ah, só lembrar o nome, eu esqueci o nome dessa mulher. Pô, eu não lembro o nome dela de jeito nenhum, porque coordenação muda todo semestre, velho. Era a Shaira, agora é uma mulher. Se não me engano, é Fabíola o nome da coordenadora. Eu acho que é... Valeu, você brilhou. Ó, o meu e-mail seguindo aí no site, no chat aí, tá, moçada? Tá aí, ó. pablo.valentim@prof.unibh.br. Você também consegue mandar mensagem para mim entrando lá no YouLife. Você entra lá no YouLife, onde você vê as suas matérias, lá em Física Mecânica da Partícula, tem um balãozinho lá, fale com o professor. É só clicar nesse balão e mandar mensagem, que aí eu também recebo, tá? Eu só peço para vocês me informarem, assim, para eu já ir respondendo e-mail mais rápido, tá? Assim, ó, eu sou da turma de Física Mecânica lá da Cristina Machado, ou sou da Física Mecânica lá do Estoril e tal, que aí é mais fácil, que aí a gente não precisa procurar na lista de onde, qual turma você é, tá? Tem que abrir a solicitação online. Isso. Beleza? Eu não sei se tá, porque isso aí tinha um prazo, né? Eu não sei se já venceu, porque eu acho que já tinha começado a rolar, né, Thaís? Eu acho que tinha começado a rolar esse prazo já aí. Né? Agora não sei se venceu, né? Por isso que eu estou recomendando. Olha lá no sistema, eu não sei que parte do sistema está isso, mas quem tiver experiência aí pode ajudar a galera. Quem já pediu pode ajudar quem não pediu também. Tá? Acho que tem opção, sim, de trabalho complementar. Eu só estou pedindo para procurar a coordenação porque eu já tinha memória de que já tinham aberto essa solicitação e eu não sei se fechou. Não deve ter fechado por causa do semestre maluco agora, né? Tá distante. Ok? Vou colocar para vocês aqui o formulário, tá, moçada? Pegando ele aqui. Bom, moçada, esse aí é o link do formulário, tá? É só você clicar no link, ele vai te enviar aí para um formulário Google. O que você tem que fazer nesse formulário é colocar o seu endereço de e-mail, tá? E o seu nome completo, ok? Eu consigo saber, já receber as respostas aqui em tempo real, tá? Faça isso, por favor, tá? Para atestar que você está participando das aulas e que, né, vai ser uma segunda maneira de eu entrar em contato com você, tá? O primeiro-ministro Narendra Modi disse que os mais desenvolvidos estão tendo problemas para combater o vírus e que o isolamento social é a única forma de evitar que ele se espalhe. A Índia contabiliza mesmo, né? Já solta logo a TV. 10 mortos. Especialistas suspeitam. 5 da lista 2. Deixa eu ver ela aqui. Ô, Caroline, tá. A 5 da lista 2, ela é uma mistura, tá? Do problema, do exemplo que a gente fez, o exemplo 4, tá? Ela mistura o exemplo 4, que é aquele que os vetores já vêm todos decompostos, tá? Com o daquele que a gente decompôs a aceleração, tá? Ele fala que duas forças agem sobre a caixa, né, de 2 kg, que está sendo mostrado aí vista de cima, tá? Só tem duas forças, tá? Mas apenas uma é mostrada. Então, ele só te mostra a força 1, ok? E te fala que essa força 1 vale 20 newtons, tá?
E ele te fala que esse vetor alaranjadinho aí é o vetor aceleração, ele não é força, ele é aceleração, tá? E te dá esse ângulo aí, esse ângulo θ, que vale 30 graus. Ele te permite... Professor, Sim. Volta a tela, por favor. Essa eu não estou compartilhando, não. Ah, não tá, não? Não. Ah, tá. Eu estou lendo na lista aqui, porque uma aluna no chat me perguntou uma dúvida aqui na questão 5. Ah, então tá. Tá, desculpa. Tá, não, tranquilo, velho. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Às vezes dá até para eu... Deixa eu fazer uma parada aqui. Porque aí todo mundo vê a explicação, né? Do que eu estou falando, né? Sem ser... Porra, a gente não pode ser egoísta, não, né, Pablo? Vou mostrar aqui para todo mundo. Estou copiando aqui. Vou colocar num slide à parte aí da apresentação, tá? Professor, é que você já algum formulário, alguma coisa para a gente preencher a presença hoje? Porque eu saí bem na hora, eu acho. Não, esse formulário, ele vai ficar... Oi? Porque quando você ia falar disso, eu saí do Zoom aqui e não... Agora que eu voltei. Ah, você está querendo o link lá de novo? Já eu coloco para você agora, tá? Deixa eu só colocar um negocinho aqui. Eu não recebi, não. Bate-papo, mas isso voltou. Tá, não, eu coloco para você agora. Deixa eu só colocar um negocinho aqui. Gente, o link, né? Vou pôr agora. Ah, o Johnny compartilhou aí. É isso que eu ia falar, alguém compartilhou isso. Alguém compartilhou o link aqui. Tá de boa. Beleza? Alguém tá compartilhando a tela aí, né? Deixa eu ver aqui. Quem está compartilhando a tela é a Leila? Leila, você está compartilhando sua tela? Não. Não, alguém está compartilhando a tela aí, moçada. Dá uma checada aí para mim. É o Thiago. Era o Thiago. É isso aí. Aí eu... Só me compartilhar a minha aqui. Tá? Então, era esse aqui, ó. Caroline tinha me feito uma pergunta no chat aqui sobre esse exercício, tá? Fala lá, 2 forças agem sobre a caixa de 2 quilos vista de cima, né? Essa caixa você está olhando ela de cima, da posição que você está olhando aí, tá? Mas apenas uma é mostrada, ou seja, tem 2 forças e está mostrando uma só, que é a força F1. Então, tem uma outra força aí, tá? Uma F2, sei lá. E aí a gente fala o seguinte, essa força F1 vale 20 newtons, e ela está toda em cima do eixo X, né? Que é uma coisa boa. E ele te fala sobre aceleração, que é esse outro vetor aqui. Esse laranjadinho é a aceleração, não é força. Tá? E te dá o ângulo. Esse ângulo θ aqui vale 30 graus. Então, ele te pede, determine a segunda força que está atuando sobre a caixa. Tá? Em termos dos vetores unitários. Então, o que você vai ter que fazer para resolver esse exercício aqui? Falando em linhas gerais. Você vai ter que usar a segunda lei de Newton, tá? Então, o somatório das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Você tem 2 forças. Essa força F1 mais a força F2, que você não está vendo. Ele está querendo que você determine ela. Mas ela está lá atuando no corpo. E como só tem essas 2 forças, então vai ser a força F1 mais a força F2. Isso é o somatório das forças para esse corpo. E isso vai ser igual a massa desse corpo, tá, que ele deu, que é 2 quilos, vezes o vetor aceleração. Esse vetor. Então, esse vetor aceleração aqui, você vai ter que decompor ele. Você vai achar a componente em x dele e a componente em y. E aí você consegue escrever ele lá com I e J, tá? E a força F1 também você tem que decompor, tá? Mas ela já está em cima do eixo X, né? Então ela já veio decomposta. Então eu consigo escrever essa força aqui, usando os unitários, de uma forma muito simples. O tamanho dela, esse tamanho todo aqui, vale 20 newtons, tá? E para informar que ela está no eixo X, eu coloco o I chapéu nela. E aí você vai cair em uma situação parecida àquele primeiro exercício que a gente resolveu. Beleza? E aí dá para fazer a continha. Tem que decompor esse cara, escrever esse cara em unitários, né? E aí dá para resolver a equação, dá para achar a segunda força.
você vai achar ela em termos dos vetores unitários, ela vai ter I e J. E a letra B vai estar te pedindo um módulo dessa força. Se essa força que você achou já está escrita em termos unitários, né, I e J, para achar o módulo é só jogar na fórmula lá do módulo de um vetor, que é raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Você consegue calcular essa força também. Entendeu? Ela está lá dentro lá das 10 questões que eu pedi para vocês dar uma olhada, tá? Beleza? É uma questão boa essa questão 5, tá? Deixa eu pausar o compartilhamento aqui, moçada. (52) 52 pessoas responderam. Tá bom, moçada, beleza. Gente, já são quantas horas aqui? 9h35? Ah, então dá para fazer, né? São 9h35 agora? Então dá para fazer aí mais um exemplo ali, né? Que a gente ia fazer. Aquele. É 9h35 agora ou eu tô doidão, velho? Não, Isso. 9h35. 21h35. Então vamos lá, vamos fazer mais. Vamos fazer exemplo. Deixa eu voltar aqui para a tela, compartilhar. Então tá bom. Então esse aqui é mais um exemplo que eu tirei lá da lista de exercício, tá? Esse exercício 2, esse aí eu tirei na íntegra mesmo, não modifiquei ele. Tá lá na lista e ele fala o seguinte, né? Duas forças horizontais agem sobre um bloco de madeira de 2 kg, que pode deslizar sem atrito na bancada de uma cozinha, situada no plano XY. Okay? Uma das forças é a F1, que é essa força aqui, 3I mais 4J. Tá? Determine a aceleração resultante do bloco em termos dos vetores unitários se a segunda força é, na letra A, esse vetor, na letra B, esse, na letra C, esse. Então, o que ele vai fazer aqui é o seguinte, ele está te falando. Tem duas forças atuando aí nesse corpo, tá? Uma delas é sempre essa F1, e a outra força é a F2. Só que essa F2 ela vai sofrer algumas modificações, tá? E aí o que ele te pede é para calcular a aceleração cada vez que ele mudar aí o valor, a forma da força F2, ok? Então, na letra A, a força F2 é essa aqui, ó, menos 3I menos 4J. Tá? Então, beleza, ele está pedindo para calcular a aceleração, tem forças atuando no corpo, e o programa está me pedindo para calcular a aceleração, então eu tenho que usar aqui a segunda lei de Newton. O somatório das forças que atuam no corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que esse corpo adquire. Tá? Então, vamos lá, aplicando isso para a letra A. Bom, tem duas forças atuando no corpo. Uma força é a força F1, então está aqui F1, mais a outra força, né, fazendo aqui o somatório, somar mesmo, né, só que somar os vetores, né, mais a força F2, que na letra A, a força F2 é esse cara aqui. Né? Beleza? Então está aqui, F1 mais F2, e isso é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Então eu vou substituir os valores das coisas que eu tenho. A força F1 é 3I mais 4J. Então, está aqui, 3I mais 4J. Mais a força F2. Na letra A, ela é menos 3I menos 4J. Menos 3I menos 4J. Então, está aqui o somatório das forças. Isso é igual a massa, que é 2, ele me fala que a massa é 2 kg, vezes a aceleração, que é o cara que ele quer que eu calcule. Então, eu vou resolver essa equação. Só que se você olhar bem, o que eu posso fazer aqui é I com I, J com J. Né? E se você ver bem, eu vou ter aqui 3I mais menos 3I. Uma coisa que 3 menos 3. Zerou. O outro é 4J mais menos 4J. Ou seja, 4 menos 4J, zerou. Então, desse lado da equação aqui vai dar 0. E do outro lado da equação fica 2A menos. Né? Então, eu fico aí que 2 vezes A da aceleração é igual a 0. Então, para achar a aceleração, passo 2 dividindo lá. Aceleração igual a 0. Ou seja, eu tenho duas forças atuando nesse corpo aí na letra A, mas elas se anulam. A aceleração dá 0.
Se a aceleração dá zero, quer dizer que na letra A, moçada, eu estou num caso de primeira lei de Newton, tá? E nota que eu parti da segunda lei de Newton e acabei calculando que a aceleração é zero, ou seja, esse cara aqui é zero, então, na realidade, esse problema aqui na letra A, ele está num caso de primeira lei de Newton, tá? E nota que ele falou que o corpo que ele pode deslizar sem atrito, né? Que ele pode estar deslizando lá, mesmo com força dessas duas forças atuando nele, ele está andando lá, ok? Como a aceleração é zero, a velocidade dele é constante, primeira lei de Newton. Na letra B, é exatamente a mesma coisa. Ele só muda, né, o sinal aí de uma das componentes da força F2. Bom, e te pede para calcular a aceleração de novo. É o mesmo problema, é tudo igual à letra A, né, somatório das forças, eu tenho essas duas forças, isso é igual a massa vezes a aceleração. A força F1 continua sendo a mesma força, 3I mais 4J, e a força F2, o que ele fez aqui? Ele mudou o sinal da componente em Y, tá? A componente X continua sendo menos 3I, só que a componente Y agora é 4J, positivo. Tá? Então, essa aqui é a força F2, e isso tem que ser igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. Então, vamos resolver a equação. Então, de novo, I com I, aqui vai ser 3 mais menos 3, vai dar 0. J com J vai ser 4J mais 4J, e isso vai dar 8J. Do outro lado continua do mesmo jeito. Como eu quero achar a aceleração, eu vou isolar a aceleração. Para isso, eu vou passar o 2 dividindo o 8 lá do outro lado. Então, sobrando aqui a aceleração, 8 dividido por 2 vai ser 4. Então, a aceleração aqui, que esse corpo agora ele vai ter aceleração, ele vai se mover com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, J, ou seja, no eixo Y positivo. Essa aceleração dele é de 4 metros por segundo ao quadrado, apontando para cima no eixo Y. Nota que da letra A para a letra B só mudou um sinal em uma das componentes e agora o movimento do corpo é completamente diferente. Tá? Na letra A, a aceleração dele era zero, ele estava num caso de primeira lei de Newton. Na letra B, a aceleração dele não é zero, ele está realmente na segunda lei de Newton, tá? E está se movendo com a aceleração. É um movimento completamente diferente do outro aí. Okay? E na letra C, é o mesmo problema, tudo igual, só que ele vai trocar um sinalzinho aí de novo em uma das componentes da força 2. Nesse caso, na letra C, ele vai trocar o sinal da componente em X. A componente Y ele vai deixar ela negativa. E você vai ter que fazer exatamente a mesma conta, exatamente a mesma operação. Ok? Se eu não me engano, eu deixei a letra C para vocês resolverem, tá bom? Mas é a mesma coisa aqui. Tá? Então, aqui o exercício 9 da lista. Né? Eu vou tentar fazer ele bem devagar, tá? Porque pegar a dinâmica de como resolver exercícios desse tipo é muito importante, tá, moçada? Então, vamos lá. Na figura abaixo, um bloco de massa M igual a 8,5 kg está em repouso em uma plataforma de inclinação de 30 graus, θ igual a 30 graus. Dado que não existe atrito no sistema, determine na letra A a tensão na corda, na letra B a força normal, e na letra C determine o valor da aceleração do bloco se a corda for cortada. Então ele quer que você calcule 3 coisas aí. A letra A é a letra B, a letra A ele quer a tensão, na letra B ele quer a normal. Então tá bom. Primeira coisa a se fazer é, num problema como esse, que vai ter tensão, vai ter peso, vai ter normal, é desenhar as forças, tá, moçada? E desenhar as forças obedecendo para onde essas forças apontam, ok? Então, como esse corpo aí, ele possui massa, esse corpinho M aqui, ele possui massa, né? Uma força que vai estar atuando sobre ele é o peso. E o peso vai estar puxando ele para baixo, ok? Então, essa força peso em vermelho está atuando no corpo, puxando ele para baixo. Uma outra força que vai atuar nesse corpo aí, inevitavelmente, esse corpo está em cima de uma superfície, essa superfície aqui, essa superfície, vai fazer uma força nele, é a força normal. E a normal, ela tem que fazer 90 graus com a superfície. Então, eu vou desenhar a força normal também. Tá aí a força normal, fazendo 90 graus com a superfície. Tá? Esse ângulo aqui que ela faz com a superfície é 90. Okay? E, por último, esse corpo, ele está em cima de uma superfície que não tem atrito.
Se não existisse essa corda, toda vez que eu colocasse esse corpo aqui em cima dessa superfície, ele ia escorregar. É um escorregador. Eu colocava o corpo aqui, ele escorregaria, ele desceria. Então, essa corda está exercendo uma força nesse corpo. Ela está segurando o corpo, está impedindo que esse corpo deslize aqui, nessa diagonal aqui para baixo. Tá? Então, a corda vai estar realizando uma força no corpo, e essa força é a tensão. Tá? E para segurar esse corpo, essa tensão, ela vai ter que estar apontada aqui, nesse sentido aqui. Ou seja, a corda está fazendo essa força no corpo, e para impedir que o corpo deslize aqui para baixo, ela está fazendo uma força aqui nessa diagonal para cima. Tá? Eu poderia ter desenhado essa força aqui na corda, mas não tem problema eu desenhar ela aqui, tá? Ela está obedecendo o mesmo sentido aí da corda, ok? Então, eu não sou obrigado necessariamente a desenhar essa força de tensão aqui na corda, na junção dela com o corpo. Não tem problema isso não. Okay? Tá? Beleza. Você sabe para onde está apontando as forças. E o problema já te perguntou. Ele quer que você calcule o valor dessa força e quer que calcule o valor dessa força. Então, é o seguinte. Em problemas como esse, primeiro passo, desenhar as forças com as orientações dela. Segundo passo, força é vetor, moçada. Você tem que lembrar que, como força é vetor, você vai ter que decompor vetor. Não tem jeito. E para decompor vetor, você tem que decompor eles em relação ao eixo X e ao eixo Y. Então, o próximo passo aqui é desenhar o eixo X e o eixo Y. Só que aqui eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? A única obrigação que existe entre o eixo X e o eixo Y é que eles façam 90 graus entre si. Tá? Se eles fizerem 90 graus, acabou. Tá, beleza. Eles podem estar girados, tá? Eles podem estar, os eixos eles podem estar girados. Não precisa ser o Y tem que estar na vertical e o X na horizontal. Não, okay? Então, isso quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai desenhar o eixo X e Y, olha para ver como é que estão as forças. Porque é sempre possível desenhar o eixo X e Y de uma maneira que você tenha que decompor a menor quantidade possível de vetores. Ou seja, você consegue colocar a maior parte dos vetores em cima desses eixos. Então, eu sabendo disso, eu desenhei meu eixo X e Y dessa forma aqui nesse problema. Tá? Eu defini que o meu eixo X ia coincidir aqui com a superfície do plano aqui inclinado, dessa rampa ou desse escorregador, e que o meu eixo Y ia fazer 90 graus com ele. Tem que fazer, né? Não tem jeito. Tem que fazer 90 graus. Tá? Então tá aqui meu eixo X e meu eixo Y. Ele tá meio giradinho aí para a esquerda, mas não tem problema. É um eixo X e Y. Tá? Por que eu fiz isso? Porque dessa forma, veja, eu coloquei a tensão em cima do eixo X e a normal em cima do eixo Y. Eu não vou precisar decompor essas duas forças. Só vai ter uma força que vai estar fora dos eixos. E essa força é o peso. Veja que o peso aqui, ele não está nem todo em cima do eixo Y, nem todo em cima do eixo X. Ele vai ter um pedaço no eixo X e um pedaço aqui no eixo Y. Ok? Eu sei que posso fazer isso por qualquer problema. Tá? E aí isso facilita a sua vida. Ok? Só que eu sei o seguinte, né? Eu tenho toque, tá? Então eu não gosto de trabalhar com o eixo inclinado assim. Quando eu vou fazer conta, eu desenho ele certinho, tá? E você pode fazer isso. A única coisa que você tem que fazer é, ele estava torto aqui, o eixo XY, agora eu desenhei ele certinho, X na horizontal, Y na vertical. A única coisa que eu tenho que obedecer é que eu tenho que colocar as forças nos seus devidos lugares, nos mesmos lugares que elas estavam aqui. Então a tensão aqui, ela está no semi-eixo X positivo, coloquei ela no semi-eixo X positivo. A normal está no semi-eixo Y positivo, coloquei ela no semi-eixo Y positivo. O peso está no primeiro, segundo, terceiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro quadrante. Está aqui o peso. Ok? Coloquei o peso ali. Tá? E eu acho que assim fica mais confortável de fazer as contas depois. Nada impede de você fazer a conta aqui. Tá? Daria o mesmo valor. Eu que não gosto de trabalhar com eixo inclinado. Eu desenhei ele de novo. Tá? Bom, qual que é o próximo passo aqui? Né? Tá vendo o vetor peso aqui, moçada? Você vai ter que decompor ele. Inevitavelmente. Tá? Porque ele está fora do eixo X e fora do eixo Y. Para resolver o problema, se tem vetor fora do eixo, pode ter certeza que você vai ter que decompor com lei de Newton. Tá? Então, o que eu vou fazer?
Para decompor um vetor, eu preciso saber um ângulo que esse vetor faça, né? Eu preciso saber o ângulo que o vetor peso faz, ou com o eixo x, esse eixo x negativo aqui, ou com o eixo y, esse cara aqui, ou até mesmo corretamente medido. Mas eu tenho que descobrir esse ângulo. Por enquanto eu não sei. O que eu sei é esse ângulo aqui. Esse ângulozinho aqui, que é a inclinação dessa rampa, o problema me deu. Falou que vale 30 graus. Mas se você der uma examinadinha nesse desenho, você vai ver que o peso ele entra verticalmente na Terra, né? Então, se você olhar aqui, ó, você tem um triângulo retângulo aqui, tá, moçada? Ou seja, esse ângulo que o peso faz com horizontal aqui, isso aqui é 90 graus. Esse ângulo θ eu já conheço, vale 30. Então, eu consigo descobrir esse ângulo aqui. Vou dar uma destacada aí para você ver qual triângulo retângulo que eu estou falando. Estou falando desse triângulo retângulo azul aí. Eu conheço esse ângulo, que é 30. Eu conheço esse ângulo aqui, que ele é 90. Eu vou tentar descobrir esse ângulo. Se eu achar esse ângulo, por acaso, ele vai ser o ângulo que o vetor peso vai estar fazendo com o eixo x negativo. Tá? Ou seja, o vetor peso aqui com o eixo x negativo aqui. Eu vou descobrir esse ângulo. Tá bom? Bom, deixa eu aumentar esse triângulo aqui só para a gente ver. Tá? Esse triângulo aqui é esse triângulo aqui. Okay? Ou seja, esse θ é esse ângulo aqui. Vale 30. Tá? Esse lado aqui, vertical, é esse lado vertical aqui. Tá? E o ângulo de 90 graus está falando que estava aqui, ó. É esse cara aqui. Tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre tem que dar 180. Qualquer triângulo. Seja ele reto ou não. Tá? Tem que dar 180 graus. Então, veja. Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 90. Então, a soma desses dois dá 120. Ou seja, esse ângulozinho aqui, ó, esse carinha aqui, ele vale 60 graus para chegar no 180. Ou seja, o ângulo que o vetor peso faz com o eixo x negativo aqui, vetor peso, eixo x negativo, esse ângulo, né, eu sei que ele vale 60 graus. Tá bom? Através desse triângulozinho retângulo que eu consigo enxergar aí. Tá? Então, agora eu já sei o ângulo que eu vou conseguir decompor o peso. Tá? Eu posso usar esse ângulo de 60 graus, ou eu posso usar o ângulo corretamente medido. Isso é uma coisa boa, facilita a minha vida. Tá? Pode facilitar a vida de vocês também, principalmente usando as leis de Newton. Ok? Por causa da questão de sinais aí dos vetores, das componentes. Tá? E aqui, só de curiosidade, moçada, o ângulo corretamente medido aqui para esse vetor peso, se eu fosse descobrir ele, qual que seria o valor desse ângulo corretamente medido para esse vetor, né? O ângulo corretamente medido é sempre medido em relação aqui ao semi-eixo x positivo, né, girando no sentido anti-horário. Eu tenho que girar nesse sentido aqui, saindo do eixo x positivo até chegar no vetor. Esse ângulo vai ser o corretamente medido. Eu posso trabalhar com 60? Posso. Vou achar os resultados corretos? Vai. Mas esse ângulo corretamente medido facilita a sua vida. Tá? Vou só desenhar ele aqui, só de curiosidade, tá? Que eu vou usar ele lá na frente também. Então, aqui, saindo, girando no sentido anti-horário, vai ficar aí um desenho lindo, tá? Até chegar no vetor. Chegou lá no vetor, tá aqui. Esse é o ângulo corretamente medido, ok? Qual que seria o valor aí desse ângulo corretamente medido aí, né? Se eu fosse escrever esse ângulo. Daqui até aqui, ó, isso dá 180. Para chegar no vetor, né, eu teria que andar mais 60 graus. 180 mais 60, isso dá 240, né? 240 graus. Então, o ângulo corretamente medido aqui é 240 graus, ok? Só para a gente ter esse cara em mente, tá? Que eu vou usar ele para fazer umas contas aí. Okay? Isso aí, Leandro, 240, isso mesmo. Né? Então, vamos lá. Então, aqui, moçada, tudo que eu fiz aqui foi preparar para resolver o meu problema, tá? Desenhar os vetores, desenhar o eixo x e y e, né, descobrir o ângulo que eu vou ter que usar para decompor o vetor peso. Em problemas com plano inclinado, moçada, principalmente, a rotina é essa aqui, tá? Achou as forças, desenhou elas,
desenhou os eixos e provavelmente você vai ter que saber qual que é o ângulo que você vai ter que usar para decompor o vetor peso. Tá? É repetitivo, tá? Não muda. O que pode mudar é porque pode ter mais forças atuando no corpo. Okay? E se tiver mais força, você vai ter que decompor mais força. Normalmente os caras te dão. Tá? 60 por causa desse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo azul destacado ali, ó, onde estou passando o mouse? Né? O peso, ele aponta verticalmente para baixo, né? O problema já tinha te dado esse ângulo aqui, que é a inclinação do plano inclinado, da rampa, né? Então, eu sei que isso aqui vale 30, então eu desenhei ele aqui, ó, 30. Tá? O peso entra diretamente, desce verticalmente para a terra. Isso aqui é uma linha vertical e essa aqui é uma linha horizontal. Então, essas duas linhas, elas fazem 90 graus. Eu desenhei o 90 graus aqui, tá? E aí, o seguinte, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. Esse cara aqui, ó, é um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é esse triângulo, só que desenhado maior, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que ser 180. Não só triângulo retângulo, qualquer triângulo. Tem que ser 180 graus. Então, do problema, eu sei que esse cara vale 30, ou seja, esse cara vale 30. Esse ângulo aqui, entre o peso e essa linha horizontal aqui, ele vale 90 graus. Tá? Então, 30 mais 90, isso dá 120. Para completar os 60, para completar os 180, esse ângulozinho aqui tem que valer 60. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, entre o vetor peso e o semi-eixo x negativo, ou seja, entre o vetor peso e o semi-eixo x negativo. Esse ângulo vale 60. Ok? Né? Belezinha? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui esse cara aqui. Ah, deixa ele aí. Não tem problema não. Quando eu mudar de slides, vai ficar esses dois... vai ficar esses rabiscos aqui no outro slide. Eu apago lá, tá, moçada? Então, tudo isso que eu fiz aqui, moçada, foi preparar a solução do problema. Tá? Agora eu vou tentar resolver. Agora eu vou partir para o próximo slide lá. Que agora eu vou ter que decompor o peso. Deixa eu ver se estou no próximo slide. Está aqui. Né? Vou clicar nele aqui. Né? Então, eu vou ter que decompor o peso aqui no eixo X. Vou achar a componente PX do peso. Tá? E vou ter que decompor também o PY. Isso vai ser rotina, tá, moçada? Tem o vetor ali, você vai ter que decompor ele. Vai ter que achar a componente em X e a componente em Y. Para achar essas componentes, você pode usar o ângulo de 60, não tem problema. Você pode usar esse ângulo aqui, ó, que vale 30, ou você pode usar esse ângulo, que eu chamo ele de corretamente medido. Se você usa esse ângulo, o corretamente medido, você sempre vai poder usar a função cosseno para calcular a componente em X, e sempre vai poder usar a função seno para calcular a componente Y, né? Seno e cosseno desse ângulo. Claro que multiplicado pelo tamanho do vetor que você está decompondo. Nesse caso, o vetor que eu estou decompondo é o vetor peso. Okay? E aí é o seguinte, uma coisa boa é que se eu uso esse ângulo corretamente medido, as componentes já saem com o tamanho certo e com o sinal certo. Se elas forem negativas, já vai sair negativo. Se forem positivas, já vai sair positivo, ok? Era exatamente aquelas propriedades que a gente usava lá para vetores, só que agora aplicado aqui a força, tá? As leis de Newton, ok? Então, eu vou ter que decompor esses vetores, não tem jeito, tá? Para começar a resolver o problema, nem comecei, porque estou preparando. Então, vamos lá. Então, vamos para a letra A. Então, agora tem que apagar essas coisas aqui. Essa pisquinha aqui. Então, na letra A, ele está querendo que você calcule aí, se eu não me engano, né, a tensão na corda. Ele quer que você calcule o valor dessa força aqui, tá? Quanto é que vale a tensão na corda. Se ele está querendo que você calcule essa força, você vai ter que usar as leis de Newton. Para calcular força, você tem que usar a lei de Newton. E lembra, tensão não tem fórmula para calcular tensão. Assim como não tem fórmula para calcular normal. Tem que fazer o somatório das forças, tem que usar as leis de Newton. Então é isso que eu vou tentar fazer aqui. Tá? Eu desenhei o mesmo sistema de antes, desenhei ele aqui para ajudar a gente. Vou desenhar aqui o ângulo corretamente medido de novo, só para ficar na cara da gente aqui, para a gente
usar ele. Tá aqui o ângulo corretamente medido, que a gente sabe que vale 240 graus. Não, moçada, esse negócio aqui do Zoom, ele é foda, viu? Ele faz uns negócios aqui bacanudos, viu? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, eu quero calcular a tensão. Essa força. Como é que você procede aí, né, para calcular essa força usando as leis de Newton? Primeira coisa, você vai olhar em que eixo a tensão se encontra. Se você olhar a tensão, essa força, ela está no eixo X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar as leis de Newton para o eixo X. Tá? Porque quando eu fizer o somatório das forças, como a tensão está no eixo X, ela vai aparecer aqui dentro do somatório. Tá? E é isso que eu vou fazer. Vou fazer o somatório das forças de X. Vou olhar para todas as forças que estão no eixo X. Só no eixo X. Não vou olhar para as outras forças. Então, lá dentro do eixo X, eu tenho a tensão, que está apontando para a direita. Okay? Então, ela vai entrar no somatório. Positiva. Tá aqui a tensão, está apontando para a direita, é positiva. E eu vou ter o PX. O PX, moçada, é uma componente do peso no eixo X. Componente de força é força. Tem que entrar no somatório. Não pode esquecer disso. Componente de força tem que entrar no somatório. Ela é força também. Então, o PX também vai entrar no somatório. Então, eu vou somar lá mais PX. Professor, mas o PX não está apontando para a esquerda? Ele não é negativo? É, ele é negativo. Mas pode ficar tranquilo. Vai sair, o negativo vai sair da conta. Se você usar o ângulo corretamente medido, o negativo vai aparecer. Pode ficar tranquilo, tá? Então, beleza. Então, quais as forças que eu tenho só no eixo X? Eu tenho a tensão apontando para a direita, positiva, e eu tenho o PX que está apontando para a esquerda. Coloquei o PX aqui, somei ele lá. Vai aparecer o negativo daqui a pouco, naturalmente. Você vai ver. Então, só tem essas duas forças atuando nesse corpo no eixo X. Acabou o somatório aqui. Esse somatório tem que ser igual à massa do corpo, que eu tenho, 8,5 quilos, vezes a aceleração. E aqui você vai fazer uma análise. Você tem que parar para fazer uma análise, tá, moçada? É o seguinte, você vai ter que testar para ver se tem aceleração no sistema ou não. E para você ver, vamos voltar lá no desenho. Tá? O problema fala que esse corpo aqui, ó, né, o que está acontecendo? Não tem atrito aqui, e esse corpo está preso por essa corda. Então, o que essa corda está fazendo? Ela está segurando esse corpo aqui, parado, no eixo X. Ou seja, esse corpo, ele não está se movimentando no eixo X. Ele nem sobe e nem desliza para baixo no eixo X. Se ele não faz nenhuma dessas duas coisas, tá? Então, quer dizer que essa aceleração dele aqui é igual a zero. Não tem aceleração no eixo X. Se essa aceleração aqui é zero, esse lado direito da equação aqui zera todo. Massa vezes zero vai dar zero. Viu? Beleza. E aí uma coisa é a seguinte. Aqui desse lado deu zero. Então vai ficar do lado esquerdo tensão mais PX. Mas quanto é que vale o PX? Quanto é que vale essa componente? Eu tenho que decompor, calcular o valor dela. Eu decompus ela aqui, mas eu vou calcular o valor dela. Tá? Calculando o valor dela, o PX vai ser igual ao peso. Tá? Lembra que peso é massa vezes gravidade. O problema me falou que a massa desse cara é 8,5 quilos e a gravidade é 9,8. 8,5 vezes 9,8 dá 83,3. Então, o vetor peso, ele vale 83,3. Se eu quero calcular uma componente desse vetor, a componente desse vetor, seja ela x ou y, sempre vai ser igual ao tamanho do vetor, que nesse caso aqui é 83,3, vezes uma função trigonométrica, que vai ser ou seno ou cosseno. Professor. Sim. Ali, se o problema não der a aceleração, eu posso considerar que do outro lado já é zero? Não, você vai ter que fazer a análise, entendeu? Nesse problema eu sei que é zero, porque o que a corda está fazendo é segurar esse corpo nessa rampa que não tem atrito. Se não tivesse a corda, ele deslizava, ele andava. Então ele poderia ter aceleração. Mas o que a corda está fazendo é manter ele parado ali, né, no eixo X. Se ele está parado, aí não tem aceleração. Tá?
Vão ter problemas que, se tiver aceleração, na maioria dos casos, quando tem aceleração, eles falam, tá? Beleza? Mas quando não tem, você tem que fazer essa análise, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu preciso calcular o PX, tá? Esse cara aqui. Que a gente até sabe que ele é negativo, tá? Eu coloquei ele positivo aqui, mas a gente sabe que é negativo. Mas não esquenta com isso, não. Pode colocar mais, tá? O sinal vai sair naturalmente. Então, o PX vai ser igual ao peso, o tamanho do vetor peso, que eu decompondo, que vale 83,3, vezes uma função trigonométrica. Se eu usar o ângulo corretamente medido, o de 240, para calcular uma componente que está no eixo X, eu uso o cosseno de 240. Fazendo a conta aqui, isso aqui vai dar menos 41,65 newtons. Eu vou colocar a unidade só no final, tá, moçada? E, realmente, o PX é negativo, tá? Tá apontando para a esquerda. Então, já saiu da conta aqui. Então, não tem problema eu colocar o sinal de mais aqui. Se eu for usar o ângulo corretamente medido, eu não preciso preocupar com o sinal aqui, tá, moçada? Da componente. Tá? Se ela for positiva, vai sair positivo da conta. Se ela for negativa, sai negativo da conta. Tá bom? Então, eu sei que essa aceleração aqui é zero, zerei esse lado, e agora eu sei que o PX vale menos 41,65 newtons. Agora eu consigo achar a tensão. É isso que eu vou fazer. Substituir o que eu tenho aí nessa equação. PX vale menos 41,65 e esse lado aqui zerou. Então, tensão menos 41,65, isso é igual a zero, passando esse cara para o outro lado. A tensão que atua nesse corpo aí, né, ela vale 41,65 newtons positivo. Esse é o valor da tensão, tá? Fazendo o somatório das forças. Okay? Lembra, qual que é a tática? Quero calcular uma força. Eu olho em qual eixo a força está. Ah, a tensão está no eixo X. Então, eu faço o somatório das forças no eixo X. Só olho para as forças que tem no eixo X e para a aceleração que tem no X. Eu não olho para as outras forças que estão em outros eixos. Eu ignoro elas completamente. Tá? Calma. Explica essa parte do eixo de novo. A parte do eixo com relação a... É que você falou, a gente só olha as forças do eixo X. Por que mesmo? Porque você está procurando, aqui no caso, né, quando você quer calcular uma força, a primeira coisa que você faz é olhar em qual eixo a força está. Aqui na letra A, a gente quer calcular a tensão. Tá. Aí ela está no eixo X. Se ela está no eixo X, como é que eu faço para descobrir ela, né? Eu vou usar a segunda lei de Newton no eixo X. Tá? Então, eu faço o somatório das forças no eixo X, e isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Então, eu só olho para as forças que estão no eixo X. Eu ignoro as forças que estão no eixo Y. Tá? Se eu quisesse calcular a força normal, isso. Aí eu calcularia no eixo Y. Isso. Você ia fazer exatamente o que a gente fez aqui, só que para o eixo Y. É isso mesmo. Entendi. É assim exatamente. É assim que funcionam as leis de Newton. Ok? Né? Ok. Eu vou olhar para um eixo. Se tem uma força que eu quero achar ela, como é que eu acho ela? Eu faço o somatório das forças naquele eixo. Ela vai sair de lá de dentro daquele somatório. Tá? E isso vai também para a aceleração, tá? Se eu quero calcular uma aceleração e eu sei que ela está num determinado eixo, eu faço o somatório das forças naquele eixo, que eu acho a aceleração. Tá bom? Entendi. Obrigada. Nada, que isso. Então, olha só. Então, conseguimos achar a tensão. Só que o problema é que você calcule também a força normal, o valor dela. E aí nós vamos ter que seguir aí a sugestão que a nossa colega deu. Como é que você chama mesmo, moça? Camila. Camila. Então, eu vou ter que fazer o que a Camila sugeriu para a gente. Eu quero achar a normal agora, então eu vou ter que fazer o somatório das forças no eixo Y. Tá? Lembra, não tem fórmula para achar a normal. Como é que eu encontro ela? Fazendo o somatório das forças. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aí. Ok? Então, letra B. Quero achar a normal. Vou apagar aqui esse... Será que eu consigo mexer ele? Não consigo não. Sacanagem. Deixa eu apagar ele aqui, tá, moçada? Beleza. Bom, quero achar lá, somatório das forças lá. Oh, meu Deus do céu, foi para letra C. Quero achar a somatória das forças. Vai, cadê a normal? Não achei, não. No eixo Y, ok. Tá?
Então, eu vou fazer o somatório das forças no eixo Y. Quero achar normal, ela está no eixo Y, eu vou fazer o somatório das forças nesse eixo. Okay? Então, veja bem. O somatório das forças em Y vai ser igual a massa vezes a aceleração em Y, nesse eixo. Se tiver. Tá? Então, quais forças tem no eixo Y? Uma é a força normal, e ela está apontando para cima no eixo Y. Então, ela entra positiva no somatório. A outra força que também está no eixo Y é o PY, é o pedaço do peso no eixo Y, a componente do peso no eixo Y. Componente de força é força, tem que entrar no somatório. Então, esse PY vai entrar no somatório, mais PY. Pode colocar mais. Se você for usar o ângulo corretamente medido, não tem problema. Tá? Se não for usar o ângulo corretamente medido, moçada, aí você tem que colocar o menos, tá? Tem que colocar que ela está apontando para baixo. Eu vou usar o ângulo corretamente medido, porque fica mais fácil calcular. Então, no eixo Y, só tem essas duas forças, só tem a normal e o PY. Isso, então, vai ser igual a massa vezes a aceleração naquele eixo, se tiver aceleração. Só que lembra, quem que é o eixo Y no nosso desenho, no nosso problema? O eixo Y é esse eixo aqui, ó. Para esse corpinho aqui de massa M ter uma aceleração nesse eixo Y, ele tem que estar se movendo nesse eixo. Ou seja, ou ele está voando, perdendo contato com a superfície, e aí a normal desaparece, ou então ele está afundando aqui, ó, no plano inclinado e quebrando o plano inclinado todo. Mas não tem. Ele não está fazendo isso. Ele não está se movimentando no eixo Y. Se ele não está se movimentando nesse eixo, então ele não tem aceleração nesse eixo. Ou seja, essa aceleração em Y é zero. E massa vezes aceleração zero, dá zero. Já está aqui. O que me falta para resolver esse problema é calcular aqui o PY. E eu vou fazer ele aqui. PY é essa componente do vetor peso. Tá? Eu sei que o ângulo corretamente medido é 240. Eu estou querendo calcular uma componente que está no eixo Y, essa componente vai ser igual o vetor que eu estou decompondo, que é o peso, que vale 83,3, vezes o seno desse ângulo. Fazendo a conta, você vai achar que isso aí vai dar menos 72,14, ou seja, essa componente é negativa. É realmente negativa, ela está apontando para baixo. Então, no lugar de PY aqui em cima, eu vou substituir o 72, menos 72,14. Do lado direito zerou, porque a aceleração é zero, então para achar normal é só passar isso no da igualdade. Eu acho o valor da normal. O valor da normal aqui agora, nesse problema, é 72,14 newtons aproximadamente. Tá? Beleza, moçada? O que eu fiz para o eixo X, eu fiz para o eixo Y. Tá? Exatamente a mesma coisa. Tá? E esse probleminha ainda tinha uma letra C. Vamos lá ler a letra C. A letra C diz o seguinte, a letra C vai mudar um pouco o problema. Ela vai falar o seguinte, determine o valor da aceleração do bloco se a corda for cortada. Se cortar a corda, né, não vai ter mais quem segura esse corpo aí em cima dessa superfície escorregadia. Não tem atrito aqui. Cortou a corda, esse cara vai andar. E se ele andar, ele pode ter aceleração. Tá? E é essa aceleração que o problema quer que você calcule. Okay? E é isso que a gente vai tentar fazer aqui, na letra C. Se esse bloco for andar, lembra que a superfície do plano inclinado é o eixo X. Então, se eu fizer o somatório das forças no eixo X, é provável que eu encontre essa aceleração. Tá? Então, eu vou olhar de novo para todas as forças que estão no eixo X. Mas lembra, o problema está falando o seguinte, a corda arrebentou. Se a corda arrebentar, moçada, tem uma força aí que desaparece desse sistema. Tá? Tração. Que é a tração, que é a tensão. Então, se a corda arrebentar, né, lembra, antes de ter feito esse somatório, tinha no eixo X a tensão, está aqui, mais o PX, está aqui. Isso é igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Se a corda arrebenta, a tensão some. Então, some a tensão no somatório também. Então, agora no eixo X, o somatório de força do eixo X, só tem uma força do eixo X, que é PX. Tá? E o PX, a gente já calculou ele lá na letra A. Tá? O valor dele foi aquele que a gente usou lá, o 83% de 240, e que deu menos 41,65 newtons. Então, eu vou substituir esse PX aqui, na equação.
E também já vou substituir a massa lá na equação, porque agora o corpo está movimentando, ele pode ter aceleração. Tá? E aí, substituindo a 8,5 no lugar da massa, menos 41,65 é igual a 8,5 ax, que é a aceleração dele lá no eixo x, né? Então, passando 8,5 dividindo, eu vou ter que a aceleração é de menos 4,9 metros por segundo. O que quer dizer isso? Né? Que essa aceleração ela está no eixo x e ela está apontando para o lado negativo do eixo x, ou seja, lembra lá do desenho? Né? O problema, se eu corto a corda, ele vai escorregar ao longo do plano inclinado. E a superfície do plano inclinado foi onde eu chamei de eixo x. Então, ele vai estar descendo, ele vai estar se movimentando no sentido negativo do eixo x. Então, a aceleração dele vai estar apontando no sentido negativo desse eixo x, ok? E aí, dessa forma, usando as leis de Newton, eu consegui calcular tanto o P, a tensão, quanto a normal, quanto a aceleração do corpo, se, né, a corda arrebentar. Então, as leis de Newton permitem calcular tudo isso, força e aceleração, né? Fritaram aí já, moçada? Com tudo isso aí, né? Muito demais. Hã? Bom demais, professor. Mas como que seria, só uma explicação, professor, aceleração negativa, eu sei que ela está em cima do eixo, mas como é que funcionaria isso aí? O negativo só serve para indicar para onde está apontando, aonde está, no caso, poderia estar se movimentando. Tá? Não quer dizer que se tivesse um aparelho para medir a aceleração, o valor da aceleração é menos 4,9. O menos é só para falar que essa aceleração que a gente calculou, ela está apontando no sentido negativo do eixo x. Se eu for desenhar esse vetor aceleração, ele seria um vetor aqui, nossa senhora, horizontal, tá? Que está apontando aqui, para o lado esquerdo do eixo x, que é para onde o corpo está escorregando, tá bom? Não quer dizer que ela é um número negativo, não, tá? O negativo é só para indicar que o vetor aponta no sentido, aponta para a esquerda do eixo x, tá bom? Porque, por exemplo, se ele estivesse subindo a rampa, né? Caso, digamos, resolvemos um problema que o bloco vai subir na rampa, a gente ia encontrar que a aceleração ia dar um número positivo, ou seja, ela ia ter um valor e o positivo indica que ela está andando para o lado direito do eixo x, está andando para a direita ali do eixo x, beleza? Beleza, entendi. Beleza. Quem, moçada? Beleza, professor, obrigado. Boa noite. Eu que agradeço, moçada. Valeu mesmo. Esse material da aula de hoje, você vai disponibilizar no Lattes para a gente? Vou disponibilizar todo o material, tá? Tudo aqui eu vou colocar essas transparências lá para vocês, ok? Eu só vou ter que tirar ali o Patrick, né? O Patrick eu vou ter que tirar, porque... Não, pode deixar ele lá. Pode deixar, pessoal. Vão ter outras GIFs dessa aí, tá? Beleza? Então, a noite de segunda-feira tá bom, né? É hoje a segunda? Terça. Hoje é terça, né? Tá vendo? Terça-feira. Eu tô igual o Patrick, eu já fritei já. Mas a gente tá tudo fritando, professor. Tá fácil, não. Não é fácil, não, eu imagino. Mas vamos tentando, tá, galera? Vamos tentando. Tentem lá fazer os exercícios, mesmo esse que eu fiz aqui, eu sei que eles estão ali dentro dos 10. Tentem fazer de novo, tá, galera? É importante, beleza? Valeu, professor. Beleza, professor. Tá? Esse exercício, você vai querer ele em folha separada, que manda para você eles? Quem tá falando? Matheus. O Matheus, esses 10 aí que eu tô propondo é só para estudar, tá? Beleza. Vão ter os exercícios da lista de vetor que eu vou mandar mensagem para vocês falando quais são, tá? Esses vocês vão entregar. Tá, beleza. Aí é para fazer até o 10 e depois do 10 pode continuar fazendo ou vai ter que ter explicação dela ainda? Não, pode continuar fazendo. Pode ir regaçando. Se você agarrar aí, a gente consegue fazer ele aqui, tá? Vão ter outras forças especiais, tá? Tem lá na frente, tem força centrípeta, força de atrito, então na lista tem exercício disso, que a gente não discutiu aqui ainda, tá? Mas se você trombar com esses exercícios na lista e agarrar, não fica preocupado não, porque a gente não viu ainda a matéria dessas forças, tá? Mas beleza, o resto, então, obrigado. Se tiver normal e peso, tensão, pode mandar ver, tá?
tá? Pode mandar. Beleza, valeu, boa noite, viu? Nada, eu que agradeço, gente. Gente, boa noite, tá? Boa noite, professor. Gente, cuida aí de vocês, tá, moçada? Lava a mão, álcool em gel e tenta não sair de casa. Eu sei que é uma bosta ficar em casa o tempo todo, mas vamos lá. Falou, tchau. Tchau, gente. Com Deus. Abração pra vocês. Com Deus. Vou mandar isso aqui pra vocês, tá? Preencheram lá o formulário, né? Sim. Sim. Beleza. Abraço, galera. Um abraço. Abraço.